Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense. Hoje nós vamos começar uma pequena série de vídeos sobre termodinâmica estatística para engenheiros metalúrgicos e de materiais. Por que eu enfatizo isso? Porque termodinâmica estatística em geral não é uma disciplina do currículo, pelo menos dos metalúrgicos, talvez alguns cursos de materiais tenham. E o máximo que nós vemos, eu sou engenheiro metalúrgico, é um capítulo, em alguns livros tem um capítulo de termodinâmica estatística que me parece que, na minha experiência de aluno, pelo menos, aquele capítulo sempre foi muito estranho para mim. Eu não conseguia entender o que era só lendo aquele capítulo. Então eu tentei fazer uma coisa acessível. Tive que simplificar, os físicos, os químicos que sabem isso me perdoem, mas vamos em frente. Nesse vídeo nós vamos ver apenas uma pequena introdução do que eu acho que é a ideia fundamental da termodinâmica estatística. Vamos ver um sistema num reservatório, como o sistema pode evoluir ao longo do tempo, quando a gente tem um grande número de sistemas ao mesmo tempo, que seria o conjunto, o ensemble, canônico. Não se preocupe com esse nome, é só um nome. Nós vamos ver direitinho o que é. Bem, vamos imaginar um sistema num reservatório. Esse reservatório seria um reservatório muito grande, quer dizer, embora o sistema possa trocar energia com o reservatório, esse reservatório é tão grande que mesmo uma pequena troca de energia com o sistema não altera o reservatório. Outra hipótese que nós vamos fazer é que o volume do sistema é constante. Daí poderíamos supor pressão constante, enfim, mas o mais comum é volume constante. Mas vamos ver em vídeos mais adiante que isso não é necessariamente um problema quando a gente trata de matéria condensada. Tá certo? Então, se o sistema troca energia com o reservatório, a energia do sistema flutua, tá certo? E então essa energia do sistema vai variar com o tempo. Esse sistema pode ser, por exemplo, um copo d'água, que a gente vê as moléculas da água se agitando dentro do sistema. Aqui nós estamos vendo uma possível evolução do mesmo sistema ao longo do tempo, né? Ele tem energia 1, é 2, é I, é N, tá certo? Então a gente tem aqui um gráfico de energia com o tempo. Se a gente fizer esse gráfico, a gente vai ver que a energia vai variar com o tempo. Só que essa variação, a gente pode imaginar que ela seja muito rápida. Então, macroscopicamente, o que a gente vê é uma energia média do sistema. Nós podemos dizer que o sistema tem essa energia que eu chamei de média de ET, né? Então, a média está definida mais rigorosamente aqui nessa medida. Nós podemos usar, eu usei os dois símbolos porque esse símbolo é o melhor dos matemáticos e os físicos gostam de usar esse símbolo. É a mesma coisa, mas só para quem for ver os livros, e tem aqui. Muito bem. Então, esse é o sistema que nós vemos na realidade. Um copo d'água, por exemplo, em que a energia, na verdade, a gente pode provar que a variação dessa energia num copo d'água é muito pequena, mas não importa. A energia do sistema varia com o tempo. Mas varia, vamos dizer, tão rápido que nós, na prática, não conseguimos medir facilmente. A gente mede a energia do sistema. Então, aqui a gente tem um grande número de sistemas, essa é a segunda hipótese. Vamos dizer, os sistemas agora estão dentro de um super sistema aqui isolado, né? Aqui não há variação de volume, nem ele troca energia com a vizinhança, mas eles podem trocar energia entre eles. Qual é a ideia? A ideia é que se eu tenho um dado sistema aqui, ele pode trocar energia com todos os outros sistemas. A figura não diz isso, mas a ideia é essa. Então, na verdade, os outros sistemas funcionam como... Eu posso voltar aqui, funcionam na prática como esse reservatório muito grande. Então, essa é a ideia desse conjunto de sistemas. Esse conjunto de sistemas é chamado de ensemble.
E o que a gente vai supor? Que esse conjunto de sistemas, as propriedades médias desse conjunto de sistemas, nós vamos ver que elas seriam iguais às propriedades médias ao longo do tempo, porque nós não temos como medir as propriedades ao longo do tempo, mas nós podemos imaginar que ao longo do tempo o sistema passa por todos esses estados, e então na média vamos trabalhar então com esse sistema, esse ensemble que é um conjunto de sistemas. Muito bem, então, mas desse slide eu quero que fique claro que isso aqui, que o sistema troca energia com todos os outros sistemas. Então, como tem muitos sistemas, a energia total dos outros sistemas não se altera, mas a energia desse sistema em particular pode variar da mesma maneira, imaginando que esse seria um reservatório. Bem, então nós temos esse ensemble, com os sistemas trocando energia entre eles. Então, essa média do ensemble, para eu pegar todas essas energias e fizer a média aqui, essa média do ensemble vai ser igual à média dos sistemas ao longo do tempo, porque nós estamos imaginando que cada sistema desses corresponde a um estado que ele, como se fosse um sistema ao longo do tempo, só que nós estamos pegando todos os estados que o sistema pode acessar ao longo do tempo e colocando todos eles juntos. Claro que eu teria que fazer algumas hipóteses adicionais, mas eu não vou entrar nesses detalhes técnicos, que senão é isso que eu acho que é o problema às vezes de ler o livro. São tantos detalhes que a pessoa se perde. Então a gente pode plotar a energia em função do número do sistema, se você quiser. Aqui não é mais tempo. E nós podemos tirar a média dessas energias e dizer que a média de todos os sistemas é igual à média no tempo. Aqui nós temos um resumo, então. O resumo nós temos esse sistema, esse ensemble de sistemas, e ele é equivalente à sequência dos sistemas no tempo. Da mesma forma, esse número de sistemas, isso tudo, entre aspas, ocorre simultaneamente, e aqui é aquela figura que mostra o sistema ao longo do tempo. Tá certo? Então, a evolução de um sistema ao longo do tempo pode ser substituída por um conjunto de sistemas, que a gente chama de ensemble, em que cada um dos sistemas desse conjunto corresponde a um estado do sistema que o sistema acessaria ao longo do tempo. Essa é a ideia. Então, essa é a ideia fundamental da termodinâmica estatística, na minha humilde compreensão.